Amém. A graça e a paz, igreja. Glória a Deus. Pode deixar assim por enquanto, pode colocar lá o slide. Quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo 33, versículo 12 em diante. Amém? Aleluia. Vamos lá. Versículo 12. Capítulo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, dissestes: Conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e ao teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar por toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis que aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Amém? Até aqui. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus usou Moisés para libertar o povo, o povo de Deus da escravidão. O povo atravessou o Mar Vermelho, atravessou a terra seca, começou a caminhada em direção à terra de Canaã, a terra da promessa, a qual Deus tinha prometido a eles. Da saída do Egito até as margens do Jordão foram 40 anos de peregrinação, perdão, gente, no deserto. O pastor também erra bastante. No deserto, Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. Junto com os 10 mandamentos, Deus deu as instruções para Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de tenda, uma barraca móvel, onde eles cultuavam ali o Senhor. E a planta para construir o tabernáculo, Deus deu ali, com todos os utensílios que seriam usados, Deus deu a Moisés, que fala lá em Êxodo 25:9. Disse o Senhor a Moisés: Segundo tudo que eu te mostrar para modelo o tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Vai dar certo de colocar ali? Então tá bom. Então vocês vão acompanhando aí, conforme eu for falando, tá? Pode pôr? Aleluia, vai chegar lá. O tabernáculo foi criado única e exclusivamente para que Deus pudesse estar no meio de seu povo. Esse foi o único objetivo ao qual o tabernáculo foi criado, já que o desejo de Deus era esse: estar no meio do povo. Vai aparecer ali em algum momento, eu creio. Aleluia. Então no tabernáculo, pode mudar a próxima. Esse era o tabernáculo, uma imagem feita pela IA, porque não tem uma foto lá do tabernáculo da época, por favor, Se alguém tiver uma foto aí da época, pode me mandar. Mas uma imagem feita pelo computador.
Então assim era, né, meramente ilustrativa a forma que era o tabernáculo. E no tabernáculo ele era dividido em 3 lugares: no átrio, que era o exterior, onde ficava a pia de bronze. Pode voltar, é lá mesmo. O átrio é a frente aqui, ó. A parte de fora do tabernáculo, onde ficava a pia de bronze, e ali é onde ficava o altar do sacrifício, aonde era feito o sacrifício. Alguém nunca tinha visto isso? Levanta a mão quem nunca tinha visto, nem sabia como era. A gente ouve bastante falar, né, sobre o tabernáculo de Moisés, mas muitas vezes a gente nunca viu. Que hoje com a tecnologia a gente consegue, então recria conforme todos os detalhes que estão lá descritos na Bíblia, certo? E contextos históricos da época também. Então o átrio era essa parte da frente aqui, aonde tinha aqui a pia de bronze, aonde era feito o sacrifício, aonde o povo ficava do lado de fora. Pode passar a próxima. Dentro do tabernáculo tinha o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães, da apropriação, o candelabro de ouro e o altar de incenso, que é esse aqui. Deixa eu vir para o ladinho só para todo mundo ver. Tá dando para ver bem, né? Benção demais. E o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, que é a próxima. Aí. E esse lugar era onde somente o sacerdote poderia entrar, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E eu quero falar um pouquinho sobre a geração da Arca, sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, pode passar a próxima ali, né? A construção da Arca foi comandada por Moisés, com orientação de Deus, como nós vimos ali. Uma caixa com tampa de madeira de acácia. Ela tinha 2,5 côvados de comprimento, ou seja, aproximadamente 1,11 m, e 1,5 côvado de largura, aproximadamente 66 centímetros, coberta com ouro puro por dentro e por fora, com a bordadura de ouro ao seu redor. Por cima da arca, sobre a tampa, foi esculpido uma peça em ouro, formada de 2 querubins ajoelhados, de frente um para o outro, com as suas asas se encontrando. Tornava-se, se as asas encontravam uma na outra, formando um arco, criando ali um modo protetor, defensor. E essa parte da arca era conhecida como propiciatória, onde era aspergido o sangue dos animais mortos para propiação dos nossos pecados. Então essa arca aqui, na verdade, no final dela, ela estava toda coberta de sangue. Mas isso fica para uma outra hora. E somente os levitas podiam transportar a arca através dos seus ombros, através desses varais, que é essas varas laterais aqui, ó. Lá em Hebreus 4:9 diz que dentro da arca, pode mudar a foto, foi colocado um vaso de ouro, né, com maná, um vaso com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas contendo os 10 mandamentos. Imagem meramente ilustrativa, tá? Mas é isso. Então se você não sabe o que é o maná, não sabe o que é a vara de Arão, né, o que é os 10 mandamentos, vai ler um pouquinho mais da Bíblia que você vai aprender. Hoje eu não vou focar nisso. Prometo que no cursão nós falamos disso, para a gente não ficar muito tempo nisso. Então essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o seu povo. Representavam a presença de Deus aqui naquele ambiente. A arca representava a presença de Deus no meio dos homens. Assim como diz lá em Números 10, a bênção do Senhor da chuva, 35, 36. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando ela pousava, dizia: volta, ó Senhor, para muitos milhares de Israel. Então a arca representava a presença de Deus. Estava entre os querubins, como ele mesmo tinha dito a Moisés. Se você lá em 1 Samuel 4, 21, 22, quando os filisteus tomaram a arca, dizia a palavra Icabode, que significa que de Israel se foi a glória de Deus. Icabode. O Sérgio que gosta aí das palavras. E a arca da aliança, eu queria trazer hoje sobre 4 gerações da arca. Eu compartilhei isso um dia aqui na oração de manhã. Quem estava aqui lembra, né? Rapidamente eu compartilhei isso. Eu não lembro se eu falei no discipulado também.
Mas se eu falei, vocês vão escutar de novo. Aleluia. Então traz para nós falando sobre 4 gerações. As 4 gerações que marcaram a história da arca. E a primeira geração foi a geração de Eli. Está acompanhando lá? A geração de Eli é a geração que perdeu a arca. A geração do sacerdote Eli. Sacerdote Israel que perdeu a arca para os filisteus. Está lá em 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, do 15 ao 22. Quem quiser acompanhar na Bíblia. 1 Samuel 4, do 15 ao 22. Vocês estão ouvindo bem aí, mesmo com o barulho da chuva? Eu acho que aqui em cima faz mais barulho que aí embaixo, né? Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que aconteceu com meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, muitas pessoas morreram. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção da arca, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado. Aleluia, glória a Deus. E havia julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foram tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Eu não estou ouvindo nada, vocês. Espero que vocês estão me ouvindo. Porque eu não estou ouvindo nada. Aleluia. Amém? A arca, conforme foi dito, o Jorge que se vira aí para regular o som. A arca, conforme foi dito, simboliza a presença de Deus. Está goteirando aqui? Aleluia. A glória de Deus no meio do povo. Porque essa era a geração de Eli. E a geração de Eli conseguiu perder algo tão precioso, tão valioso, que era a arca do Senhor. Não se distraia com o Irabner, continua prestando atenção na palavra. A geração de Eli fala de homens e mulheres que precisam ter posicionamentos firmes, não negociar a sua vida de oração, não permitir que as circunstâncias ou as pessoas atrapalhem seu culto e compromisso com as coisas de Deus. Muitas vezes a gente convida as pessoas para participar, convida as pessoas para estar de algo, mas às vezes nem a gente mesmo vai, né? Então assim, qual que é a mensagem que nós estamos passando de compromisso para essas pessoas? De compromisso com as coisas de Deus. Porque se nós não valorizamos, nós não achamos importantes estar na célula, estar no culto, que é onde a presença de Deus é manifesta, quanto mais as pessoas que estão nos vendo vai achar isso importante. Se nós não valorizarmos, aqueles que estão nos olhando não vão valorizar. Nós somos a Bíblia que eles estão lendo. Nós somos o que eles estão vendo. O que nós damos valor, os nossos filhos, quem tem filho, sabe que a criança dá valor naquilo que o pai dá valor. Os filhos espirituais vão dar valor naquilo que as pessoas dão valor. Aleluia. Chegou um fone aqui. Aguenta aí.
Aleluia. Amém? Um lado já tá bom. Só faltou aquele microfoninho agora para ficar chique. Agora eu estou ouvindo bem. Se vocês não estão ouvindo, azar de vocês. A fidelidade de Deus, a presença do Senhor está ligado a tudo que o Senhor está envolvido. Se aquilo que nós estamos fazendo em nome do Senhor, nós temos que ser fiel àquilo que nós estamos fazendo. Não pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas por aquilo que... Deixa eu achar como é que diminui isso aqui agora. Aí. Por aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, para a glória de Deus, para que a presença dEle seja manifestada. E sem isso, sem essa fidelidade, a presença de Deus não será manifesta na nossa vida. Diz a Bíblia que Hofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote Eli. Eles tinham a função de sacerdotes na casa do Senhor, os dois filhos de Eli, debaixo da cobertura espiritual do sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote da época. Mas diz que eles pecaram muito diante de Deus, erraram muito diante de Deus. A lei de Moisés, em vigor naquela época, dizia que se alguém trouxesse algum animal para ser sacrificado, as melhores partes e a gordura deveriam ser queimadas para o Senhor. Queimadas lá no átrio, lá onde nós vimos. A gordura e as melhores partes precisavam ser queimadas para o Senhor. Mas Hofni e Finéias, através de seus servos, vinham com um garfo de 3 pontas, né? Um garfo de 3 pontas. O que vocês pensam num garfo de 3 pontas? Um tridente. Vocês não assistem desenho, não. Quando o sacrifício estava sendo oferecido, e metia o garfo lá dentro do lugar do holocausto e retiravam para eles as comidas. Hofni e Finéias. Então, aleluia. Pode falar mais alto? Amém. Deixa eu baixar aqui que eu falo mais alto. Agora vai. Então, se alguém dizia para eles que era para eles queimarem, esperar queimar a gordura, eles iam lá. Agora está dando para ouvir. Agora dá para ouvir aqui. Vai dar certo, gente. Era para deixar queimar a primeira gordura. E depois pegarem as partes, eles iam lá e pegavam as melhores partes, Hofni e Finéias. E a Bíblia diz que grande era o pecado de Hofni e Finéias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Depois você lê, anota aí para você ler depois. 1 Samuel 2, 12. Vai estar contando aqui a história de Hofni e Finéias. O que eles faziam? E para piorar a situação, Hofni e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo. E eles estavam cometendo adultério. Os sacerdotes do templo que cuidavam do sacrifício, pegavam a carne que era para ser queimada a Deus e ainda dormia com as mulheres que estavam na porta do templo fazendo sacrifício. Estava bonito a história lá de Hofni e Finéias. E a Bíblia diz que Eli, o sacerdócio, Eli era conhecido como sacerdote infiel, porque Eli sabia de tudo isso que estava acontecendo. 1 Samuel 12, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo tempo em Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, tudo que seus filhos faziam, mas não se posicionava. Não tomou nenhuma atitude diante daquela situação. No reino de Deus não pode haver cumplicidade, indiferença com as coisas que desagradam o Senhor. Por isso que essa geração de Eli foi a geração que perdeu a arca do Senhor, o símbolo da presença do Senhor, da glória de Deus. Houve uma guerra entre os filisteus e Israel, e eles levaram a arca para o campo de batalha, porque eles usavam a arca da aliança como um amuleto. Para eles a arca da aliança era um amuleto. Então o que eles faziam? Eles colocavam a arca na frente da batalha, então Deus, na presença da arca, estava à frente e eles não perderiam a batalha. Mas eles usavam aquilo ali só como um objeto de sorte,
mas não como a verdadeira presença de Deus entre eles. Então eles colocaram algo sagrado ali na frente e acharam que, por superstição, eles venceriam a guerra de qualquer jeito, menos fazendo tudo errado. Só que não adiantou, os filisteus derrotaram os israelitas, como nós limos, mataram Hofni e Finéias e ainda roubaram a arca da aliança do povo. Eli, como já era idoso, ficou em casa esperando a notícia da batalha, e ele estava ali com medo, como a Bíblia diz, de seus filhos, principalmente por conta da arca da aliança que estava lá. Eli já tinha 98 anos, já estava cego, e quando ele recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele se assusta, e aí ele pergunta sobre a arca de Deus, da arca de aliança, e quando eles dizem que a arca da aliança havia sido roubada pelos inimigos, ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Essa foi a morte do sacerdote Eli. A mulher de Finéias estava grávida, próxima aos dias do parto, e aí quando ela recebeu a notícia que seu marido havia morrido, junto com seu cunhado, e o sogro também morreu, sabendo da notícia, entrou em trabalho de parto. Com muito sofrimento ela deu à luz a um menino, mas morreu também quando a criança nascia. Toda a geração de Eli, só sobrou a criança. E antes dela morrer, ela colocou o nome do filho de Icabô, e disse: foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor foi roubada. A arca sempre foi o símbolo da presença de Deus, e ela foi levada pelos inimigos. A glória daquela geração, a honra daquele povo, foi roubado, foi levado junto com a arca. A geração de Eli é uma geração que não fazia questão de estar na presença de Deus, mesmo Deus estando presente no meio deles. Eles não glorificavam o Senhor. Deixou que as coisas sobrenaturais se tornassem comuns na vida deles. A presença de Deus, que era palpável e todos os dias ali com eles, se tornou algo natural que eles não valorizavam. Deixou a glória de Deus de lado. Que nós não sejamos essa geração como a geração de Eli, que deixa a presença do Senhor distante, mesmo estando às vezes dentro da própria igreja, mas não valorizamos a presença do Senhor que está em nós. Nós podemos perder amigos, relacionamentos, perdemos uma posição na sociedade, mas não podemos ficar distante da glória do Senhor. Amém? A segunda geração foi a geração de Saul, a geração que governou sem a arca. Se Eli perdeu a arca, Saul a geração marcada pela ausência da arca. Se você lê lá a história lá de Samuel, né, lê os livros lá de 1 Samuel, 2 Samuel, se você vê a história dos reis de Israel, a história de Saul, você verá que quando Saul começou a governar, a arca já tinha sido levada para Queriat Jearim. Já estava com o povo, mas não estava lá onde Saul estava. Saul começou a reinar, então ele deveria ter mandado buscar a arca, trazer a arca de volta. Mas Saul começa a reinar como se nada tivesse acontecendo. Como se a arca da aliança, que representava a presença de Deus na antiga aliança, não fosse nada. Para ele não significava nada. A geração de Saul é marcada pela ausência da arca, que simboliza a presença de Deus. Mas mesmo assim Saul continua reinando, sem recuperar a arca, sem ir atrás, sem se preocupar. Pior do que perder a arca é governar sem a arca. Pior do que estar longe da glória de Deus é viver sem se preocupar em trazer de volta a presença de Deus nos ambientes onde nós estamos. Não se menciona na Bíblia nenhum momento em que durante os 40 anos de Saul ele fez algum esforço para trazer a arca de volta. Em alguns momentos ele até falou, mas ele desistiu. Ele não fez nem um esforço. Saul governou sem a arca. Depois governou sem ouvir o profeta. Depois governou sem a bênção de Deus, onde foi sua queda. É bom lembrar que quando nós estamos falando aqui da presença, da arca da aliança, nós não estamos falando somente do Senhor no lugar, né, determinado lugar, espaço, terreno, porque o Senhor ele é onipresente,
E na nova aliança o Senhor, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre a manifestação da presença do Senhor. Sobre manifestar a presença do Senhor onde nós estamos. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Mas muitas vezes a sua presença não é percebida. Às vezes até pelos seus filhos. A geração de Saul, a geração que achava que não precisava da arca. Não precisava estar na presença de Deus. É marcada pelo governo da vontade humana. Saul governou na sua vontade, do seu jeito, do jeito que ele queria. Todos sabemos que, se você ler lá, você vai ver que Saul foi escolhido pelos homens. O povo de Israel chegou ao profeta Samuel e falou assim: ó, todas as outras nações, todos os outros lugares existe um rei. Nós somos os únicos que somos governados diretamente por Deus e através de um profeta. Nós queremos ter um rei. E aí Samuel foi lá, orou a Deus, mesmo com o coração triste. Ele foi lá e orou a Deus. E Deus então decidiu que levantasse Saul como rei daquele povo. Porque até então não existia rei. Se você não sabe, Saul foi o primeiro rei. Sabendo agora. E aí Deus disse para Samuel: não entristeça seu coração, porque eles não estão rejeitando a você, a não querer você como boca de Deus aqui. Eles estão rejeitando a mim, porque agora eles querem ser governados por um homem. Foi isso que está lá na Bíblia, foi isso que Deus disse para Saul. E aonde a glória de Deus não está, o povo perece. Mas aonde tem a arca, onde a presença de Deus é manifesta, o povo não sente falta de nada. Às vezes a insatisfação que nós sentimos dentro de nós, que a gente busca preencher com coisas desse mundo, seria suprida imediatamente, se nós desfrutássemos todos os dias um pouquinho da presença do Senhor na nossa vida. Se você valorizasse mais o seu tempo de devocional, o seu tempo de leitura da palavra, isso encheria a sua vida